Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje falando dos resultados da Engie, mas um pouco antes de começar, eu estou vendo aí o preço das ações e muitas vezes que eu falo aqui da empresa, eu acho que fica um pouco faltando eu informar para vocês aí em que preço eu estou pensando quando eu falo que é uma boa posição, uma má posição. Então eu sempre vou colocar aqui do lado a minha posição. Então aproveitando, já vou colocar a posição de ontem da Via Varejo para vocês poderem ver pela forma que eu opero, em quais momentos que eu entrei com aqueles blocos dos quais eu falo, comprando e fazendo preço médio. Então, vendo aí do lado, a gente consegue ter uma ideia de como é que eu atuei com Via Varejo. Hoje, no final do vídeo, eu vou colocar também a minha posição com Engie, como é que eu atuei com Engie. E aí eu acho que ajuda um pouquinho com data. E o preço eu não vou colocar o volume nem o valor, mas eu vou colocar ali a data e o preço que eu paguei. E aí, à medida que eu vou dizendo, pô, ainda estou dentro da empresa, é sinal de que eu ainda acredito que aquilo ali vai longe e por aí vai. Além disso, sobre Via Varejo, a gente viu hoje a questão do Pão de Açúcar, colocar aí a venda planejada para dia 25, 40 milhões de ações, causar um efeito violento, negativo de curto prazo. Eu vejo como um efeito negativo de curto prazo, então assim, acho que abriu uma possibilidade de compra boa. Se vocês viram aí pelo lado as posições que eu assumi, dá para ver que eu estava mais ou menos casado ali com aquele tipo de preço médio, então acho que é interessante para quem estiver pensando em entrar em Via Varejo, é um bom momento, então vale avaliar. E à medida que eu for colocando ali, pô, qual data eu comprei, qual papel, quando eu for comentar uma ação ou outra e quais os preços eu paguei, dá para ir visitar os vídeos que eu fiz naquela época justamente para ter uma noção de como é que eu estava pensando naquele momento que eu decidi por comprar ou não papel. Acho que para vocês aí ajuda a criar justamente uma ideia de como é que funciona a tese de investimento. Partindo agora para a Engie, basicamente eu vou falar de 3 fatores da Engie que me agradam, que é o quê? Eu acho uma empresa sólida, é uma empresa que está em franca expansão e é uma empresa que opera de uma forma tanto muito eficiente quanto de uma forma de pensamento de operação que eu concordo muito, então eu vejo como um papel muito interessante. A oscilação de preço, a volatilidade é menor do que papéis mais agressivos como Via Varejo, por exemplo, mas ainda assim acho que é uma empresa muito boa para ter no portfólio, é uma forma da gente participar do mercado de energia no Brasil. Então, partindo para isso, a empresa é sólida no sentido de que ela tem margens grandes, fortes, então isso torna a operação ali mais tranquila para aguentar eventualmente um outro aperto operacional durante o processo de reforma política e alguma dificuldade que o Brasil possa vir a ter nesse meio tempo, risco hidrológico e por aí vai. Então é uma empresa que basicamente opera muito com usinas hidrelétricas. Então a gente tem um risco hidrológico pesado e essa margem forte ajuda a gente a weather the storm, então ajuda a gente a passar por esses momentos de dificuldade. Além disso, é uma empresa que está em vários índices de sustentabilidade, o que é muito positivo, mostra como a empresa opera, mostra o foco da empresa em uma operação de longo prazo, uma operação perene, super positivo para uma empresa. É a maior geradora de energia independente do Brasil, então tem uma dominância de mercado e um volume de operação que possibilita para ela operar de uma forma mais agressiva. E tem aí uma base de clientes super diversificada, o que permite também evitar aí um risco sistêmico. E evitando risco sistêmico, a gente vê aí uma operação mais perene, mais positiva e com uma visão maior de longo prazo, que vocês sabem que, para mim, é justamente o que eu procuro quando a gente investe por tese de investimento. Falando de expansão, a empresa tem tido aí um investimento forte, uma política de investimento através de aumento de endividamento, está buscando aí um endividamento ótimo. Hoje ela está com 1,6 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, então assim, super tranquila, muito pouco alavancada, então tem aí bastante para galgar de investimento, de construção de usina e por aí vai, para ter uma operação mais parruda e buscar justamente esse endividamento ótimo, que deve ser consideravelmente mais alto que 1,6 da dívida líquida, né? Além disso, a gente vê ela ampliando um pouquinho as operações, não só na construção de usinas, que a gente já tem bastante coisa aí contratada para 2019, 2020, acho que até 2021 tem um pedaço, mas também querendo aí entrar nos leilões de transmissão, justamente para poder diversificar um pouquinho mais o negócio e buscar outras posições. A gente vê também a montagem de uma trading desk para justamente poder também buscar
esse conhecimento maior de como se dá a formação de preço e poder operar de forma operacional mais eficiente. E aí a gente entra justamente no próximo ponto, que é a operação da empresa. A empresa opera com margens sólidas, como eu já citei na questão lá da solidez, tem um crescimento forte aí, tanto de EBITDA quanto de faturamento. Então a empresa assim, vem numa crescente muito boa, no fortalecimento das operações muito bom. Ela tem um movimento que eu acho muito interessante, aí não tanto com relação ao curto prazo e a operação em si, mas com relação a um médio e longo prazo, que é a decisão deles de saírem de termoelétrica baseada no carvão, que convenhamos, para qualquer um que acompanha aí mercado de energia mundial, a gente vê que é algo do passado, que é algo que tem que sair de operação, é algo que nem economicamente mais é eficiente. Então, a empresa de tomar essa decisão e já ir se retirando desse setor, eu acho ótimo. Eles têm aí um deadline de best efforts, né? Sem pressão, na tranquilidade de querer sair do carvão até 2020. Eu, quando dei uma olhada nos slides antes de ouvir a teleconferência, achei estranho, porque eles estão no começo da operação agora em 2019, da Pampa Sul, que é uma empresa, que é uma indústria, é uma usina de carvão, é uma termoelétrica de carvão. Então, se você acha estranho, eles estão investindo em uma, que foi um investimento que começou tempos atrás, e estão querendo vender a operação, você fica meio assim. Mas aqui, qual é a ideia ali? A ideia ali é colocar a empresa em operação, deixar ela brilhando, mostrar que ela funciona bem, passar um lacinho em cima, embrulhar para presente e aí sim entregar ela para um próximo controlador, tentar fazer essa venda de um jeito que renda dinheiro, sem correria, novamente eu retomo, né? Fazendo isso de uma forma consciente e de uma forma que não leve eles a perder dinheiro nessa operação. E aí você se pergunta, pô, mas eles estão com investimento forte em energia renovável e essas energias renováveis em grande parte são intermitentes, né? Você nem sempre tem aquele fluxo de chuva, nem sempre tem a pluviosidade esperada, você nem sempre tem, então tem risco hidrológico para a hidrelétrica, você com vento, com eólica, né? E com fotovoltaica você também tem a questão de oscilação entre sol e vento inclusive tem aí períodos de safra. Como é que você faz com esse intermitente? Você faria daí no caso deles com a usina de geração de energia termoelétrica só que a gás, que é muito mais limpa que a de carvão e é aí para onde grande parte dessa geração de energia através de termoelétrica está indo, né? Então, basicamente esses são os pontos que eu vejo como super positivo, é uma estrutura forte, monta uma tese de investimento forte e a gente tem sim alguns problemas, eu basicamente citei 2 problemas, que para mim estão super resolvidos, mas que é o primeiro impacto e é o choque que eu acho que justamente causou aquela queda de ontem nas ações e a queda de hoje, inclusive. Que é o quê? A gente vê ali a margem EBITDA deles reduzir consideravelmente. Isso explicado por quê? Porque a trading desk deles, que eles estão usando lá da forma de adquirir aí um maior conhecimento sobre formação de preço e justamente melhorar a operação como um todo, ela gera muito mais volume de receita do que efetivamente a margem, o lucro, o EBITDA operacional no final. O que isso faz? Quando a gente vê lá EBITDA sobre receita operacional, que é justamente o que dá a margem, a base dela cresce muito mais do que o EBITDA. Quando você tem essa trade desk. Por quê? Porque ele gira muito mais um volume do que ele tira aquilo ali de margem. É um business muito mais de volume e de margem baixa, de giro, do que um business de margem alta. Então isso daí naturalmente vai afetar negativamente a margem. Mas não que isso seja negativo, é só que ele aumenta a receita de forma desproporcional ao que ele aumenta o EBITDA. Então assim, não é de fato uma queda na margem EBITDA. É só uma readequação a uma empresa que está diversificando o business. Para mim, tranquilo. Outro ponto é o menor crescimento do lucro líquido. E isso daí a gente vai ver por algum período, porque com o aumento do endividamento, a gente vê um aumento da despesa financeira que vai refletir diretamente no lucro líquido, mas eu vejo como válido e acho que vale a pena quando a gente pensa aí num movimento de crescimento de longo prazo para colher esses frutos no futuro. Mesmo assim, a empresa não deixa afetar o dividendo. O dividend yield desse ano de 2018 foi de 9,2%, que é gigantesco, absurdo, e eles pretendem manter esse 100% de payout de dividendo, o que é super positivo para o acionista, porque além de a gente ver aí a evolução financeira, ou seja, do aumento do preço das ações, a gente vê também esse ganho econômico da distribuição de dividendos para os acionistas. Eu vou botar aqui do lado meu posicionamento na Engie, justamente para a gente manter aquele negócio de vocês saberem em que preço eu estou posicionado.
Acho que ela está um pouquinho puxada no preço dela, mas é possível quebra-compra agora com essas quedas de preço. Meu voto é para sim. Acho aí que tem uma tese de investimento interessante. Por agora eu fico por aqui. Peço desculpa que passou aí o dia, mas eu queria ver a teleconferência de manhã, não consegui ver ontem à noite. Então peço desculpa que tenha passado o dia, mas fica aí a análise da Engie do quarto trimestre de 2018. Eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até mais tarde.